o calvário por trás da máscara. O que ninguém te contou é que, por trás da luva de lantejoulas e do sorriso tímido que hipnotizou bilhões, existia um homem que vivia em um estado constante de fuga. Você provavelmente conhece o Michael Jackson, que parou o mundo com o Moonwalk em 1983. Mas você conhece o homem que, escondido nos arquivos médicos, lutava contra uma dor que começou com uma explosão e terminou em uma dependência silenciosa? Imagine o cenário. É 1984, Michael está no auge absoluto. Ele é o dono de Thriller, um álbum que hoje já ultrapassou a marca de 70 milhões de cópias. Ele é intocável. Até que, em um set de filmagens da Pepsi, um erro pirotécnico transforma o rei do pop em uma tocha humana. Naquele momento, o couro cabeludo de Michael sofre queimaduras de 2º e 3º grau. Esse não foi apenas um acidente de percurso. Foi o marco zero de uma transformação física e psicológica que mudaria a história da música. Dizem que o trauma foi tão profundo que o silêncio dos bastidores era claustrofóbico. Para suportar as cirurgias e a dor crônica, ele foi apresentado aos analgésicos. Ali, entre o brilho dos holofotes e o cheiro de hospital, a imagem inocente do menino da Motown começou a se fragmentar. Foi também nessa época que as mudanças em seu rosto deixaram de ser sutis. Michael afirmava que o vitiligo estava devorando sua pigmentação, uma condição confirmada apenas anos depois, na sua autópsia. Mas, para o público da época, parecia que ele estava tentando apagar quem ele era. E por falar em apagar a realidade, Michael decidiu construir seu próprio mundo. O Rancho Neverland não era apenas uma propriedade de luxo. Era uma fortaleza de isolamento que custou dezenas de milhões de dólares para ser mantida. Ele tinha um zoológico, uma roda gigante e um cinema particular. Ele dormia próximo a um chimpanzé chamado Bubbles e, segundo boatos que ele mesmo ajudou a espalhar, buscava a imortalidade em câmaras hiperbáricas de oxigênio. Mas por que alguém tão poderoso sentiria tanta necessidade de se esconder? Seria o medo de um mundo que não perdoava suas excentricidades ou uma tentativa desesperada de recuperar a infância, que lhe foi roubada nos ensaios exaustivos dos Jackson 5? Enquanto ele doava fortunas para 39 instituições de caridade e entrava para o Guinness como o maior filantropo do pop. As sombras ao redor de sua vida privada cresciam. Ele usava máscaras cirúrgicas muito antes de qualquer pandemia, alegando proteção contra germes, mas talvez o que ele estivesse tentando filtrar fosse o julgamento humano. A pergunta que fica no ar e que os arquivos da época raramente respondem com clareza: Michael Jackson estava no controle de sua imagem mística ou ele se tornou um prisioneiro da própria lenda que criou para se proteger? O Império de Vidro e a Guerra dos Direitos. A imagem que o mundo tinha de Michael era de um Peter Pan inofensivo, um sonhador que preferia a companhia de personagens da Disney a de tubarões de Wall Street. Mas, se você mergulhar nos contratos assinados na década de 80, encontrará um estrategista implacável, capaz de manobras que deixariam qualquer CEO de multinacional suando frio. Escondido atrás daquela voz suave e sussurrada, havia um ego ferido pela indústria. Alguém que decidiu que, se não pudesse ser aceito como um homem comum, ele seria o dono das regras do jogo. O grande golpe de mestre ou a grande traição, dependendo de quem conta a história, aconteceu em 1985. Paul McCartney, seu então amigo próximo, cometeu o erro de dar um conselho financeiro a Michael, invista em catálogos musicais. Michael, com um sorriso enigmático, respondeu: "Um dia eu vou comprar as suas músicas." McCartney riu. Achou que era uma piada de uma criança grande. Não era. Michael Jackson, em uma jogada agressiva de 47,5 milhões de dólares dos Estados Unidos da época hoje, ajustado pela inflação, isso passaria facilmente dos 130 milhões de dólares dos Estados Unidos. Adquiriu a ATV Music, o prêmio, os direitos de quase todas as canções dos Beatles. McCartney ficou furioso. A amizade implodiu. Michael não se importou.
Ele acabava de provar que o rei do pop não reinava apenas nos palcos, mas também nos balanços financeiros da indústria. Ele entendeu, antes de todos, que a música é um ativo e quem detém os direitos detém a história. Mas essa obsessão pelo controle técnico e financeiro tinha um preço emocional e físico extenuante. Nos bastidores, Michael era um perfeccionista obsessivo, beirando tirânico com seus produtores. Ele não sabia ler partituras, uma ironia deliciosa para o maior músico do planeta, sua técnica, o beatbox humano. Ele entrava no estúdio e ditava cada linha de baixo, cada estalo de caixa e cada acorde de sintetizador usando apenas a voz. Ele gravava camadas sobre camadas de vocais até que a perfeição fosse alcançada. O custo. O clipe de Scream, gravado com sua irmã Jané, custou $7 milhões dos Estados Unidos em 1995. Foi, por muito tempo, o vídeo mais caro da história. Uma produção cinematográfica monumental para apenas 5 minutos de tela. Ele tentou comprar a Marvel Comics nos anos 90, não por amor aos negócios, mas porque queria ser o Homem-Aranha. Queria ser um super porque a realidade de ser Michael Jackson estava se tornando pesada demais. Ele queria o papel de Jar Jar Binks em Star Wars, mas George Lucas recusou porque Michael insistia em usar próteses reais em vez de computação gráfica. Ele queria o toque humano em um mundo que estava se tornando digital e frio. Enquanto ele acumulava recordes e propriedades, sua vida financeira começava a se tornar um castelo de cartas. Ele gastava como se o dinheiro fosse infinito. Mas a manutenção de Neverland e os processos judiciais que começavam a surgir no horizonte estavam drenando suas reservas. Michael estava se tornando o artista mais rico do mundo com o fluxo de caixa de um homem à beira da falência. Como alguém que possuía o catálogo dos Beatles e de tantos outros artistas podia estar devorando suas próprias economias? Será que a busca pela perfeição absoluta na arte é um caminho inevitável para a autodestruição financeira e pessoal? Ou será que Michael Jackson foi apenas a maior vítima de um sistema que ele mesmo ajudou a construir? A metamorfose do ídolo e o abismo de Berlim. Se você observar as fotos de Michael Jackson em ordem cronológica, não verá apenas o envelhecimento de um homem, mas a desintegração de uma identidade diante dos olhos de bilhões. O que ninguém te conta é que cada intervenção cirúrgica, cada camada de maquiagem branca e cada máscara usada em público não eram apenas vaidade. Eram os sintomas de uma guerra interna contra um corpo que ele parecia rejeitar. O rei do pop estava se tornando uma criatura de laboratório, moldada por traumas, doenças autoimunes e uma dismorfia que o isolava da raça humana. A realidade nos bastidores era melancólica. Enquanto o mundo debatia se ele odiava sua própria cor, Michael lutava contra o lúpus e um vitiligo agressivo que o forçava a escolher entre viver sob manchas ou uniformizar sua pele com tratamentos químicos dolorosos. Ele admitiu apenas 2 plásticas no nariz e uma covinha no queixo, mas o espelho contava uma história diferente. A cada turnê, Michael parecia menos um homem e mais uma estátua de cera viva musê com uma fragilidade claustrofóbica. Suas manias de limpeza atingiram níveis alarmantes. Ele era um germofóbico que temia o toque, mas que, paradoxalmente, buscava desesperadamente o afeto que nunca teve na infância. Mas o verdadeiro choque, o momento em que a máscara de perfeição caiu e revelou uma desconexão perigosa com a realidade, aconteceu em 2002, em Berlim. Imagine a cena, centenas de fãs gritando embaixo de uma varanda de hotel. Michael, em um surto de euforia mal calculada, balança seu filho de apenas 9 meses, Blanc, para fora da grade. Por alguns segundos, o mundo parou de respirar. Onde estava o ícone cuidadoso? Ali, o público viu um homem cujos limites do bom senso haviam sido dissolvidos por décadas de isolamento em Neverland. Foi um erro técnico de julgamento que custou caro à sua reputação, alimentando ainda mais o fogo das polêmicas judiciais que já o cercavam. Nesse período, o fator humano de Michael era uma ferida aberta. Seus funcionários descreviam um patrão que podia ser a pessoa mais doce do mundo,
mas que vivia em um estado de paranoia constante, acreditando que estava sendo vigiado. A economia de sua vida pessoal era um delírio. Ele mantinha uma folha de pagamento astronômica enquanto suas dívidas acumuladas chegavam a $500 milhão. Ele era um bilionário sem liquidez, um rei sem castelo, que precisava de máscaras e óculos escuros para caminhar em sua própria casa. As acusações de 1993 e 2005 lançaram sombras definitivas sobre seu legado. Mesmo sendo absolvido de todas as queixas em um julgamento que parou os Estados Unidos, o estrago estava feito. A imagem do herói das crianças foi substituída pela de uma figura excêntrica e suspeita. O homem que queria ser o Romanan estava agora preso em sua própria teia de controvérsias. O sacrifício de sua privacidade e de sua saúde mental foi o preço pago por uma coroa que pesava mais do que ele podia carregar. Pergunta retórica: é possível separar o monstro da obra quando o próprio artista parece ter se transformado em uma criação de ficção para sobreviver à dor? Michael estava se escondendo do mundo ou estava tentando esconder o mundo de si mesmo? O último ato e a imortalidade póstuma. O ano era 2009 e o mundo estava prestes a testemunhar o que deveria ser o maior retorno da história do entretenimento. O anúncio de This Is It não era apenas uma série de shows. Era uma operação de resgate financeiro e moral. Michael, aos 50 anos, estava profundamente endividado, com uma saúde fragilizada por décadas de intervenções e um sistema nervoso em frangalhos. O que ninguém te contou é que, enquanto os vídeos de ensaio mostravam um artista ainda ágil e focado, os bastidores revelavam um homem que mal conseguia dormir sem a ajuda de anestésicos hospitalares. O contraste era brutal. De um lado, a grandiosidade técnica, uma produção de centenas de milhões de dólares, coreografias impecáveis e a promessa de uma despedida gloriosa. Do outro, a realidade dura de um corpo que clamava por descanso. Michael estava sendo empurrado ao seu limite físico por uma indústria que precisava que ele estivesse vivo para pagar as contas. O sacrifício final aconteceu em 25 de junho. A notícia da sua morte não apenas correu o mundo. Ela quebrou a internet. Google, Twitter e Wikipedia ficaram instáveis. Era como se o pulso digital do planeta tivesse parado junto com o coração do rei. A ironia amarga da morte de Michael Jackson é que ele se tornou muito mais lucrativo morto do que vivo. No momento em que seu coração parou por uma intoxicação de propofol, sua dívida de $500 milhões começou a evaporar. Em poucos anos, seu espólio gerou bilhões. O cofre foi aberto, revelando centenas de músicas inéditas que ele, em seu perfeccionismo doentio, jamais teria lançado. O mundo finalmente teve acesso ao que ele escondia, mas ao preço da sua ausência. Sua morte transformou o médico Conrad em um vilão global. Condenado por homicídio culposo, mas também expôs a negligência de um círculo íntimo que preferiu ignorar os sinais de socorro em troca de mais um ensaio. Hoje, o legado de Michael é uma mistura agridoce de genialidade e tragédia. Ele permanece como o artista pop que mais apoiou causas humanitárias. Um homem que usou sua plataforma para cantar sobre a cura do mundo enquanto não conseguia curar a si mesmo. De uma estátua no Morro do Dona Marta, no Brasil, até a inclusão de seus clipes em museus nacionais. Michael Jackson deixou de ser uma pessoa para se tornar um conceito. Uma marca, uma mitologia que sobrevive a qualquer escândalo. Afinal, após 50 anos de uma vida vivida sob um microscópio, resta a reflexão: nós realmente perdemos Michael Jackson naquele dia de junho? Ou ele já havia sido consumido pelo mito muito antes disso? O preço da imortalidade cultural vale a destruição completa da experiência humana? Deixe sua opinião nos comentários. Se Michael tivesse sobrevivido para realizar os shows de Londres, o mundo teria perdoado por suas excentricidades. Ou seu fim trágico era a única forma de cristalizar sua lenda para sempre?